falar um pouco mais dos gatilhos mentais, nós precisamos entrar um pouco dentro do conceito, né? Conceitos até ligados à psicologia, né? Pois é, gente, psicologia. Lembra que eu falei numa outra oportunidade de que a gente tem que fazer o cliente não dormir naquela noite pensando na nossa oferta? Tem um pouco de psicologia aí. Alguns brincam que é tortura. Nossa, cara, vai fazer o cliente não dormir. Ué, por uma coisa boa, por que não? A gente até brinca, é uma tortura ética. Mas vamos entender lá a raiz, né? Bom, vocês sabem que eu não sou bom de desenho, né? Isso já está aprovado aqui nas nossas aulas. Esse senhor aqui, cérebro, tem duas partes do cérebro que tomam conta das nossas decisões. Uma delas é o neocórtex e a outra é o sistema límbico. Eu vou explicar para vocês como é que o nosso cérebro funciona. O que o neocórtex processa, tá? Ele interpreta várias coisas. Ele interpreta a linguagem, ele interpreta dados, ele interpreta informações, olha que curioso, os benefícios, esse L, só se eu lembro, gente, está aqui anotado, aqui é a lógica. Uma frase que eu vou falar para você, Black Bank, é: livre-se da dependência da memória. Se por acaso esquecer de algo, aqui não faz nenhum problema, assim como vocês no dia a dia não tem nenhum problema. Deixem tudo de vocês anotado. Se eu mostrar os meus registros aqui, eu tenho cadernos e cadernos de anotação. Então, sem problema, aquela colinha de vez em quando. Livrem-se da dependência da memória. Isso aqui é um HD, que é importante ter muita informação, mas para memorizar, o papel sempre é muito bem-vindo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se esses fatores aqui em cima, eles realmente influenciassem a nossa decisão, ninguém comeria alimentos não saudáveis, por exemplo. Concordam comigo? Por quê? Lá diz lá quais são os dados, informações, toda a lógica mostrando o porquê que a gente deveria, na verdade, não consumir esses alimentos. Então entende que o neocórtex aqui não está tomando essa decisão? Por que a gente come alimentos não saudáveis, por exemplo? Ansiedade, falta de disciplina, vários motivos que pode ter ligação com as nossas emoções. Olha que curioso. Não com a nossa razão, digamos aqui, porque razão para isso a gente até tem. Quem é o sistema límbico? Tá? É responsável pelas emoções, e pelo instinto de sobrevivência. É exatamente onde a maioria das decisões são tomadas. Galera, acreditem, tá? Eu vou até aqui, acredite você ou não, isso aqui está estudado e provado pela psicologia. Está provado, gente. Mas não concordo, nós tomamos decisões pela razão. Galera, nós tomamos decisões pela emoção. Se toda decisão fosse lógica, tendenciaríamos a travar. Com isso, nosso cérebro, ele usa atalhos ligados à emoção
para tomar tais decisões. Vou começar a adentrar para vocês entenderem isso melhor. Mas tem alguma coisa para a gente agora deixar claro para vocês? Conversem com o sistema límbico dos seus clientes, não com o neocórtex. Não adianta nem você falar de benefícios. Já ouviu muito treinamento no qual vocês certamente já passaram no banco falando não fala das características do produto XYZ, não. Fala dos benefícios. Gente, o benefício você também está conversando com o neocórtex. Você tem que, com os dados, com a informação, com os benefícios, você criar um link para poder falar com o límbico, falar com a emoção daquela pessoa. E por meio de que se faz isso? Por meio dos gatilhos mentais. Vamos lá. Quais são os dois objetivos dos gatilhos mentais, tá, gente? Primeiro, captar a atenção da pessoa. E segundo, fazer que a pessoa tome uma ação. Os objetivos, resumidamente, são somente esses dois, tá? Então vamos buscar as formas da gente conseguir o tão sonhado sim. Agora vamos lá, importante, tá? Alinhamento de expectativas aqui agora. Os gatilhos mentais vão te trazer 100% de sim? Sem inocência, Black Banker, isso não vai acontecer nunca. Não existe nenhum vendedor, por mais persuasivo ou influenciador, né, que ele consiga 100% de sim. Isso é uma estatística que não existe. Então já fica aqui um tratado com você, já coloca na sua cabeça, trabalha na sua inteligência emocional, que o não vai fazer parte do seu processo. Aqui a situação é colocar você mais propenso para os sims. Vamos lá. Qual é o primeiro gatilho mental que, na nossa opinião aqui na Black Bankers, é um dos mais importantes de todos que nós iremos listar aqui, tá? É o gatilho mental da autoridade, gente. Eu vou contar uma história para vocês, para fazer sentido e depois a gente fazer uma conexão com o banco, tá? Uma pessoa que morou até na Europa, morou em Barcelona por um tempo da sua vida, estava lá no dia a dia dela, ok, normal, até que passou mal, né? Passou mal, aí aquela coisa, aquele mal-estar, é uma pessoa até antenada, né? Pensou que fosse nada demais, falou, vou procurar no Google para ver se esse meu sintoma tem algum remédio simples, né? Aí foi lá, consultou, até tomou esse remédio, mas viu que não deu muito efeito. Passou um dia, a dor continuando, começou a virar um incômodo grande. Essa pessoa, ela foi até um pronto-socorro, né? Acho que seria a primeira atitude natural de quem está com uma dor. Chegou no pronto-socorro, o médico lá, o plantonista, atendeu ele, fez os exames e tal, mandou ele para casa, ele continuou com a dor. Aí ele ficou preocupado, ele, caramba, eu já fui até no pronto-socorro e nada até agora. Bom, eu vou ter que procurar um especialista. Aí ele procurou um especialista. O especialista pesquisou, fez algumas análises e não conseguiu resolver o caso dele. Ele continuou com as dores. Aí começa a bater o desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? Minha saúde é uma dor, ninguém consegue descobrir. Bom, vamos ao expert. E aí ele foi no expert. Chegou lá em Barcelona, no médico referência lá da cidade, e o médico chegou para ele, analisou, fez vários exames, analisou tudo, e chegou a uma decisão, falou, eu tenho que fazer um procedimento com você. Você se incomoda de fazer aqui agora? A pessoa falou, não me incomoda não. Então tá, o médico foi, saiu. Quando ele voltou, ele veio com uma bolsa assim, né? Com um líquido, agora eu não lembro da história que ele contou, se era um líquido amarelo, um líquido azul. Isso aqui era um líquido de uma cor que naturalmente a pessoa ao olhar geraria um susto natural. Só que qual foi a reação dessa pessoa quando ela viu aquele líquido azul, amarelo, que seja? Ela não fez nada e deixou o médico colocar. Sabe por quê? Autoridade.
ele procurou informação e não foi atendido. Ele procurou uma análise, não foi atendido. Ele procurou um especialista e não foi atendido. Mas quando ele procurou o expert, ele já estava num nível até de desespero, mas também de confiança tão grande que a solução que aquele cara trouxesse para ele seria suficiente. Então, com isso, deixa eu mostrar esse gráfico aqui, que tem uma correlação de informação com preço, gente. Quando você trabalha só com informação por si só, sem valor, a internet hoje ajuda, não ajuda? Muito. Tem muita coisa hoje na internet. Porém, tem de forma confusa. A partir do momento que você vai buscando clareza, em uma análise, em uma recomendação especialista ou uma recomendação de um expert, o preço vai tender a subir e, consequentemente, a correlação de valor, de quanto aquela análise, aquela resposta vai ter de valor para o seu cliente. Agora, vamos colocar para a nossa realidade. Como você se porta hoje com o seu cliente no banco? A informação que você gera para ele acha no Google? Ele consegue achar com qualquer gerente em alguma agência? Ou a informação vinda de você tem muito valor? Você tem entendimento que o processo de um crédito imobiliário, por exemplo, na pessoa física, você sabe certinho o que tem que fazer. Você sabe que na pessoa jurídica, por exemplo, um processo de BNDES, que é um processo que dá muita autoridade, porque nem todo mundo sabe fazer um processo de BNDES, você passa a autoridade que você sabe fazer isso. Eu tinha um costume de, ao me apresentar na minha última agência que eu trabalhei no banco, eu vim de uma outra, aí fui para essa nova. Essa outra era no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Podia falar, não, eu fui gerente geral do aeroporto. Isso seria uma abordagem, concordam comigo? Agora, olha a diferença. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Testa, estou aqui assumindo essa nova agência. Eu fui o responsável no Rio de Janeiro de toda a operação aeroportuária do Banco Santander. Olha a diferença da forma de você aplicar a sua autoridade. Aí vem outras coisas que você vai colocando, que os outros gatilhos vão explicar, que vai, junto ao seu cliente, inflando a expectativa, a emoção dele de falar, pô, diferente esse Rafael. É muito mais do que você descrever a sua carreira, a sua trajetória profissional. É você falar, não, eu comandei toda a operação aeroportuária do Santander no Rio de Janeiro, eu atendi as grandes companhias aéreas, operações de varejo, no qual gerenciei operações internacionais, operações de BNDES, operações. Nessas operações você fala coisa que são música para o ouvido do seu cliente. Porque tem alguns produtos padrões de banco, investimento em corretora, que para o teu cliente soa positivamente. Joga isso, que nesse ponto você vai estar fortalecendo a sua autoridade pela sua história. Essa, porventura, gente, é a minha história. Vocês também devem ter tido no decorrer da carreira de vocês algum exemplo que vocês podem amplificar isso. Aí vocês podem me falar, Rafael, você é gerente geral hoje, por isso que você dá essa entonação. Vou te dar outro exemplo. Eu já fui gerente de pessoa física, de carteira, aquelas carteiras compartilhadas que tem cliente de tudo que é jeito lá, menos cliente grande, né? Só tem pessoal de renda mais baixa. Eu tinha o desafio de abertura de conta, como todos vocês têm, correto? Como eu focava, eu tentava ser inteligente. Em vez de eu ficar abrindo uma conta por conta, uma por uma, eu focava em alguma ação que me dava a oportunidade de abrir várias. E eu focava a folha de pagamento, os funcionários de empresas, que eram nossos clientes do banco, ou então que não eram, e eu prospectava para trazer para o banco. Sabe como é que eu ligava para poder me apresentar, para falar sobre essa proposta? Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafael Testa, eu sou o responsável da área de folha de pagamento do Santander, daqui da Ilha do Governador, que era um bairro que eu trabalhava, né? Nós temos uma consultoria gratuita aqui de RH, que o meu banco, no caso, né, que era um banco internacional,
nós somos um banco internacional, nós temos essa competência de dar essa consultoria gratuita para o seu RH e eu quero marcar uma reunião com eles. Eu posso fazer no dia tal, tal ou tal. Ponto. Eu era um gerente de pessoa física, gente. Eu não dependia de nada do meu gerente PJ me fornecer essas contas. Aí eu te pergunto, quantos gerentes de pessoa física fazem isso? Não sei. Eu, porventura, sempre estudei gatilhos mentais, programação neurolinguística. Então, eu sempre quis, de alguma forma, independente do meu cargo ou estado, gerar uma autoridade na minha fala para eu, com um gatilho mental, entrar naquela pessoa e ela construir uma autoridade, uma referência sobre a minha pessoa. Eu contei alguma mentira? Não. Eu basicamente soube expor de uma forma mais impositiva o que eu fazia. Beleza? Vamos lá. Vamos passar para o próximo gatilho mental. A gente está fazendo aqui meio que por ordem de importância, tá? O gatilho mental da prova e da prova social, gente, ele é absurdamente importante. Já ouviu aquele termo, Maria vai com as outras? O ser humano ele tem a tendência, tá? A tendência de acompanhar a maioria, tá? Tá aqui no quadro, mas vou passar um exemplo para vocês. Estão no deserto lá, caramba, fui fazer um passeio no deserto, aí se perderam, foram lá tirar aquelas férias no Egito ou no Atacama, acabaram se perdendo, nossa, um pouco de desespero, sede, caramba, meu Deus, que coisa, ninguém, você lá sozinho ou com seu companheiro, sua companheira, aí do nada, depois de horas andando, você vê alguém, um grupo virando à direita. O que o seu instinto de sobrevivência iria fazer naturalmente? Você viraria para a esquerda ou viraria para a direita e você vê aquele pessoal virando para a direita? Naturalmente, gente, o instinto de vocês iria dizer para vocês virarem à direita. Isso é completamente natural, tá? Que nem outro exemplo, você viajou também, outra viagem, está lá de noite, não conhece a cidade, aí tem dois restaurantes, um do lado do outro, né? Um você olha cheio, outro você olha vazio. Você não conhece, você nunca foi ali. A tendência do teu raciocínio é pensar o seguinte: pô, o outro é melhor, porque tem mais gente. A prova social tem essa funcionalidade. Agora eu vou trazer isso aqui para o banco, tá? Outro exemplo interessante também, a gente está falando do exemplo do banco. Fila de boate. Você vê lá a fila de boate que tu olha, às vezes tem muito donos de casa noturna, de boate, que propositalmente a boate está vazia lá dentro, mas deixa a fila lá fora para gerar para as pessoas a sensação de que vai ficar cheio, de que está cheio. Gatilho mental, gente. Vocês são afetados por gatilhos mentais a todo tempo. Vocês estão agora se ambientando e saber que vocês agora podem aplicar esse método. E no banco, quais são exemplos que, por exemplo, uma prova social funciona, né? Não, essa aplicação aqui, ela é muito bacana, pô, a grande maioria dos nossos clientes estão utilizando. Olha aqui o patrimônio líquido desse fundo. Aí você mostra lá um fundo com bastante saldo em patrimônio líquido. O pessoal, às vezes, só por olhar aquilo ali, fala, pô, por todo mundo ir, deve ter alguma credibilidade, qualidade, o que seja. A maioria está lá. Não, legal, gerente, eu gostei da sua recomendação. Ou outro, pô, usa aqui, tô vendo que você está enfrentando fila, faz aqui o débito automático das suas contas. Pô, ninguém mais hoje em dia enfrenta fila. Pô, por que você enfrenta? Você joga a prova social na cabeça do cliente para ele falar, pô, realmente, hoje em dia não tem sentido. As pessoas realmente não enfrentam mais fila. Pois é, faz sentido, eu tenho o débito automático. A prova social aqui ela é aplicada dessa forma, tá? Vamos lá, deixa eu verificar essa parte desse texto aqui. O ser humano, ele tende, eu já falei, né? Tende a se comportar como as outras pessoas. É absolutamente, gente, natural. É natural, não tem problema, não tem defeito, não tem sim ou não. O corpo humano é natural isso acontecer, tá? E o gatilho mental da prova, que eu falei um pouco de prova social, é basicamente
por meio de uma constatação, você provar por A mais B que algo funciona. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Lembrando, a prova social é algo mais generalista. A prova é algo mais específico. Você pega um caso específico, um case específico e fala, não, porque eu tinha um cliente que ele tinha uma loja e com a consultoria financeira que eu dei para ele, entre vários fatores que ele contratou comigo, hoje ele tem 4 lojas. Isso é um exemplo. Outro exemplo, eu tenho um cliente que ele tinha aplicações conosco, ele ganhava X% naquela carteira e a partir da minha recomendação ele começou a ganhar X mais tantos por cento naquela carteira. Isso é prova social, isso é um exemplo de prova. Você vai diretamente em cima de um exemplo, mostrando para o teu cliente que você tem capacidade, por meio de outros cases, de fazer algo tão bom para ele também. Juntando a autoridade, gente, com esse gatilho da prova social, a gente pode construir um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem, que é a história. Dados e informações, gente, eles são concordáveis ou discordáveis. Concordam comigo? Faz sentido? Tem um dado lá, uma informação, você concorda ou não. Agora, uma história, elas são verdade ou mentira. Eu não vou nem me apegar a isso aqui, gente. Nós falamos há todo tempo de ética, de integridade. A partir do momento que você se conecta com uma pessoa por meio da verdade, elas, já soltei o spoiler, conectam. E que é o principal, né? Histórias inspiram. Vocês já ouviram falar do termo storyteller? Que é contador de histórias. Antigamente o contador de história era visto até com maus olhos, né? Lá vem um enrolão, lá vem o que... Hoje em dia não, esse conceito está cada vez mais intensificado no mundo dos negócios. Profissionais são muito valorizados quando adequadamente, sem ser de forma prolixa, eles são storytellers, assim como tem um outro termo que é mais para a escrita, que é o copywriter, né? Que são pessoas que, por meio de gatilhos mentais, têm capacidade de persuadir, de agir na emoção do outro e ter poder de influência, de convencimento, de persuasão. E qual é a sua missão aqui? Como eu falei, a correlação com os outros 2 gatilhos mentais. É conectar a história aos gatilhos mentais, autoridade e prova. Quando você fazer aquela apresentação, você começar a contar uma história sobre esse fato, você vai ganhando conectividade com o seu cliente. Ele vai começar a se inspirar, a se vislumbrar na situação dele, a história que você está contando do outro. Porque quando você começa a falar de autoridade, você começa a dizer que você fez isso, isso, isso e aquilo. O que na cabeça dele acontece? Caraca, ele pode fazer isso por mim. Quando você conta na prova social, que você fez isso, isso, isso e isso para uma pessoa, para outra pessoa, para uma empresa, ele começa a pensar, nossa, ele pode fazer isso por mim. Nessa conexão, gente, há uma forma de vocês começarem a se conectar, começarem a se vincular de uma forma muito forte, muito forte. Então aqui, vou dar um exemplo de como se aplicar a história sobre autoridade. Assim, se você tiver o espaço, lógico, então uma conversa um pouco mais longa. Deixa eu contar minha carreira para você. Hoje eu tenho, vou dar um exemplo, tá? 13 anos de banco, eu comecei ajudando os velhinhos no caixa eletrônico, com aquele coletezinho de posso ajudar com 19 anos de idade. Logo depois assumi uma carteira no qual administrava contas de universitários.
Depois recebi uma oportunidade para trabalhar com investimentos e pequenas empresas. Aí minha carreira decolou. Eu fiz um serviço de consultoria tão bom para esse público que o banco me convidou para gerenciar a carteira de médias empresas, até de grandes empresas de folha de pagamento, clientes de alta renda, investimentos com patamares de investidor qualificado de acima de R$1 milhão, e a partir disso eu construí toda a minha autoridade no banco, atendendo empresários, diretores de empresas de grande porte, funcionários públicos, até caso for de alto escalão dentro de prefeituras e governos. Essa é a história que eu construí nesses meus anos de banco, dando para esses clientes muita prosperidade financeira, clientes meus empresariais, indo de 1 para 4 lojas, faturavam X mil, foi para 3X, realizei o sonho de muitos desses meus clientes, no qual, como eles tinham essa referência, essa segurança financeira comigo, sempre o financiamento dos carros dela, das casas dela, eram comigo, assim como suas aplicações financeiras, eu cuidava praticamente da vida financeira desses meus clientes, e está sendo um prazer te conhecer. Espero que no futuro, com você me conhecendo melhor, eu possa ter o privilégio de gerir também as suas finanças. E assim, gente, sem aquela cultura do vender na hora, primeiro, aplica, assim, enche os gatilhos mentais, enche. Lembra que a gente falou que era um funil, no qual você começa com conteúdo, relacionamento, para lá na frente ter venda? Faz ele te enxergar como alguém como referência. Esse é o ponto. Aqui no exemplo da prova, tá? Eu também dei alguns exemplos que você pode, na história de prova, mexer com emoções, porque, como eu falei, centraliza decisões, mas também mostrar os porquês. A gente falar um pouco com o neocórtex faz parte, em alguns momentos, para dar plausibilidade, para mostrar a razão daquilo ali, para depois se partir para a emoção. Porque acho que o grande sentido é você dar sentido no primeiro ponto, explicando os porquês, para depois você, dentro do que você identificar com o seu cliente, que para ele é importante, você aplicar o gatilho da emoção, para você conectar o que para ele é inegociável, é importante, e aí sim você fazer o cruzamento emocional de informações. E o que funciona muito na hora de contar essas histórias, tá? Você já ouviu falar do George Lucas? O George Lucas, ele foi um grande diretor de cinema que ele tinha um método chamado Jornada do Herói. Como é que ele contava as histórias dele nessa Jornada do Herói? Era sempre o início da história triste, no qual depois de uma jornada de crescimento, ele no final chegou no ápice, no sucesso. É muito, muito comum você ver esse tipo de histórias hoje, até nos cinemas mesmo, e por que não também aqui no mundo dos negócios. Ao você contar as suas histórias, principalmente quando vai falar a da prova, você mostrar esse avanço do ponto A ao ponto B agrega muito valor, porque eu volto a dizer, o seu cliente começa na cabeça dele a projetar, pô, será que ele pode fazer isso comigo também? Alguns clientes nesse momento já te qualificam como autoridade, outros vão depender de mais relacionamento e conteúdo mas qual é o importante? Você começar desde o primeiro momento, com boas histórias, fazer essa aplicação desse gatilho mental importantíssimo. Agora, adianta você contar uma história e não ter especificidade nas suas histórias? De verdade, não. Histórias, como a gente falou, elas conectam, inspiram. Mas detalhes enriquecem e cativam. Vou dar alguns exemplos, tá? Um exemplo fora do banco. Fizeram um estudo de casos na justiça para guarda de crianças, né? Perceberam que quando o advogado, né, quando a defesa ia pedir alguma coisa, quando ela não dava algum detalhe, tinha um resultado. Quando dava um outro detalhe, o resultado era até maior de
46% de conversão nas decisões do juiz. Um exemplo, tá? Aqui, vamos lá. Eu escovo todos os dias os dentes do meu filho. Aí vem o segundo exemplo. Eu escovo todos os dias os dentes do meu filho com a escova do Batman, que ele adora, e eu fico dançando com ele, brincando, mostrando o Batman, fingindo que estou voando. 46% mais de conversão nos casos analisados pela justiça, quando o advogado se preocupava em muito mais do que dar um dado, dar um detalhe dentro daquele dado. Interessante, né? Eu vou dar um exemplo aqui no banco. Não, a gente tem aqui um seguro no qual possui uma assistência 24 horas. Você pode contratar esse seguro conosco de vida, residência, e ter diversos benefícios 24 horas. Agora vamos supor que nessa conversa essa cliente tenha dito que gosta de cachorro. Isso acontece, às vezes solta esse papo. Porque nesse seguro aqui, eu estou vendo que vai ser muito interessante para você. Olha que incrível, aí vem a história. Tem uma cliente minha que precisou no fim de semana, recebeu um convite e recusava para viajar, ganhou uma passagem para viajar, mas ela tinha um cachorrinho dela que não poderia deixar com ninguém. Você sabia que na apólice de seguro dela tinha lá direito para ela poder ligar para a seguradora e o cachorrinho dela ter direito a X diárias lá no pet shop? Olha como a história mais profunda foi muito mais do que, não, seu seguro tem benefícios 24 horas, está aqui uma lista de 49 informações, dados, benefícios, mas se você não conectar um daqueles benefícios com alguma história que você sabe que o seu cliente tem algum tipo de identificação, aqueles benefícios que poderiam ser 500, eles perderiam de verdade todo o sentido, gente. Vou dar aqui um outro exemplo. Alguns bancos hoje em dia está muito forte a comercialização de maquininhas de cartão, né? Uma delas, que porventura eu conheço muito bem, eu sei que tem um serviço, mas vou dar um exemplo do atendimento, tá? E vocês vão entender que serviço é esse. Não, porque a nossa maquininha, ela é muito inteligente, ela tem uma qualidade de CRM muito interessante. Você vai simplesmente ficar abismado com a inteligência artificial contida na minha maquininha. Falou até bonito, né? Mas foi superficial. Agora olha o exemplo. A nossa maquininha, ela tem uma funcionalidade que ela é incrível. Você como comerciante, se você entrar aqui no ponto XYZ, você consegue ver quanto o seu ramo de atividade está faturando dentro do seu raio de atuação. Entende a diferença de você, até com uma certa pompa, mostrar um benefício, mas ele é só benefício, do que você tangibilizar, mostrar. Aí você pode contar uma história, e eu tive um cliente, inclusive, de uma padaria, que o que ele fazia? Ele abria muito cedo e fechava às 5 horas da tarde. O que o meu aplicativo permitiu para ele enquanto empresário? Ele percebeu que na concorrência tinha um pico no ramo dele de 7 a 9 horas da noite. O que ele fez? Reformulou, gerou uma nova escala de funcionários, abriu até mais tarde e começou a faturar mais. Viu que a história, com especificidade, com uma prova social, gerou um bom exemplo do que basicamente, não, eu tenho uma maquininha aqui super mega power que faz um monte de coisa. Por favor, gente, entendam uma coisa. Sejam específicos. Não sejam genéricos. E eu vou fazer agora um desafio com vocês. É o desafio do HD+. Quem lê o nosso e-book sabe que a gente fala no segundo capítulo, se eu não me engano, sobre que HD vazio não vai te levar a lugar nenhum.
Então, qual é o desafio que iremos fazer com vocês hoje? Um desafio de 3 semanas, tá? Na primeira semana, a gente vai individualmente falar com cada aluno da turma para ele passar um resumo para a gente do que aprendeu de novo de algum produto do seu banco. Pode ser qualquer um. A gente quer que você passe com detalhes para a gente tudo que vocês aprenderam sobre esse produto. Qual é o nosso convite para vocês? Investir 5 minutos por dia, ou seja, 25 minutos numa semana para aprender o que vocês quiserem. Na segunda semana, 10 minutos por dia, 50 minutos por semana. E na terceira semana, em diante, fazer algo muito mais profundo. A partir da quarta semana, a gente não vai acompanhar mais vocês, tá? Mas entende que a gente vai exigir um pouco mais de profundidade, por vocês estarem um pouco mais de tempo fazendo essa análise? Pode vir até mais de um produto? Pode ser. A gente quer algo bem simples, porém explicado na primeira semana, algo mais estruturado na segunda e algo bem completo na terceira semana, que a gente quer entender se vocês estão se permitindo a encher o HD de vocês. E desculpa, gente, o que é 5 minutinhos, 10 minutinhos ou 15 minutos por dia para algo que vai agregar muito ao seu dia a dia? Vamos voltar àquele conceito do e-book também, que eu falo sobre estudar? Sim, vamos lá. A gente fez faculdade, a grande maioria, certo? Foi na média por 4 anos, certo? Sim. A grande maioria fez faculdade particular, então teve que pagar por isso, certo? Certo. Para ir para a aula, tinha que se desprender de 3 horas, 4 horas, às vezes os 5 dias da semana para fazer isso, certo? Certo. Para estudar para a prova, a não ser que fosse um irresponsável ou então um autodidata para não estudar, tinha que se dedicar X tempo, certo? Certo. E você pagou por isso. E para que você pagou para isso? Para você conquistar um bom emprego, conquistar alguma coisa na sua vida. E você conquistou. Você hoje aqui é bancário ou quer ser algum bancário. Você está na busca dessa conquista ou já conquistou. Que ingratidão é essa? Que agora, após ter conquistado, você não vai estudar mais? Que falta de humildade é essa? Aprendizado é algo contínuo, gente. Então, se ontem você pagando, você estudava e dedicava tempo por que hoje recebendo, você não faz isso? Independência no horário do trabalho ou não. Eu de verdade acho que isso aqui não deve nem ser feito no horário do trabalho. No horário do trabalho você tem que estar lá na atividade. Você tem que buscar no seu dia um períodozinho que de verdade, gente, às vezes 20 minutos por dia faz uma diferença violenta para você agregar conteúdo. Então, aqui fica a dica. Nosso desafio vai começar a partir desse vídeo, está indo no ar para vocês. Fechado? Vamos para o próximo gatilho mental.